Oi, gente, é com muito prazer que eu estou aqui novamente, Érica, no Ausculta do podcast aqui da Faculdade de Artes de Medicina de Itumbiara. Nós daremos sequência agora com o segundo episódio do Saúde pelo Mundo, que nós estamos fazendo com a turma de EGS1, que é Economia e Gestão em Saúde, aqui da Medicina. Eu tenho o prazer de estar comigo de novo, Julice, que é minha amiga, enfermeira, professora, que veio falar com a gente hoje sobre Cuba. O segundo episódio vai ser sobre Cuba. Seja bem-vinda, Julice. Eu que agradeço o convite de vocês e vamos falar um pouquinho desse sistema de saúde, que hoje é o segundo episódio, e nós vamos falar um pouco de Cuba, que é tão parecido conosco, mas que tem divergências que fazem toda a diferença. Estou aqui na mesa com o Gustavo Alves e o Guilherme Ferro. Eu quero que vocês se apresentem para a gente poder começar esse bate-papo aqui. Boa tarde a todos, boa tarde quem está em casa, quem vai assistir o vídeo posteriormente. Boa tarde, Julice, Érica. Agradeço o convite, agradeço a participação e a honra de estar aqui ministrando esse tema que é tão importante para a gente. Eu me chamo Guilherme Cecílio Ferro, eu sou atualmente aluno de Medicina do 5º período da Faculdade de Artes. Eu tenho um currículo teoricamente vasto das posições que eu ocupo dentro da faculdade e, por isso, eu gosto de estar sempre participando de tudo que me cabe. Nós vamos trazer sobre o tema de Cuba e, para isso, a gente tem um grande amigo, que é meu amigo Gustavo, que está aqui com a gente também. Boa tarde a todos, boa tarde, meninas. Sou o Gustavo, assim como o Guilherme, eu sou graduando do 5º período de Medicina. A gente veio hoje trazer esse tema para agregar conteúdo tanto para o pessoal do podcast quanto para a matéria, para trazer um pouco de conhecimento, mostrar para a professora que a gente está aprendendo, que está sendo passado dentro de sala de aula. Então, espero que vocês gostem e a gente preparou um roteiro bem bacana aqui para vocês. Bom, então a gente vai falar de Cuba, né? Cuba a gente entende que o Estado regula, financia e presta serviço de saúde, né? Ele define que o sistema de saúde cubano ele é um verdadeiro sistema nacional de saúde, né? E aí a pergunta que eu deixo para a mesa como primeiro questionamento aqui, qual que é a estrutura básica desse sistema de saúde cubano? Como é que funciona? Como é que ele é estruturado? Érica, se a gente for pensar, como você falou, assim, do sistema de saúde de Cuba, assim como o Brasil, para o brasileiro, o SUS é cláusula pétrea dentro da Constituição Federal. O acesso à saúde, a integralidade, universalidade dos acessos. Então, pensando em Cuba também, a gente tem uma estrutura até que bem similar. A gente entra num contexto que você pensa em atenção primária, secundária e terciária. O acesso ele é regulado, então o primeiro acesso, geralmente, né, se nós formos pensar em acompanhamento ambulatorial, por exemplo, esse acesso é feito dentro desses ambulatórios de especialidades. Sim. E, se necessário, o paciente é encaminhado para as cadeias posteriores de acordo com a necessidade do tratamento de saúde. E com grande ênfase na atenção primária. Sim, né? Então, exatamente. Ele é também a porta de entrada e quem regula e ordena esses outros serviços bastante similar, como no Brasil, né? Exato. Uma parte importante ser lembrada do sistema de saúde básico de Cuba é que ele foi um dos primeiros sistemas de saúde públicos, 100%, por assim dizer, de graça para a população de todas as Américas. Então, além disso, a gente trata como um exemplo o sistema de saúde básico de Cuba, visto que ele foi um dos primórdios e, além disso, ele tem essa questão da atenção primária muito forte e, mais que isso, a atenção de prevenção muito forte. Então, é algo que a gente sempre discute dentro da medicina, em diversas matérias, semiologia, CMC, e posteriormente matérias do internato vão ser discutidas, a questão de você prevenir uma doença antes que ela aconteça. E isso a gente tem que agradecer bastante a Cuba, que foi uma pioneira nesse ramo e que fez a estrutura básica dela como é hoje. E melhorando ano após ano, é claro. Exatamente. E pensando nessa estrutura, né, quando essa parte de prevenção da atenção primária ela é bem feita, ela é bem gerida mesmo, muito com o passar do tempo, é desocupar os hospitais mesmo, né? Que a ideia básica é essa, né? Quando você se previne, quando você previne a população, leva educação em saúde, tudo que é inerente a esse assunto, a gente ocupa menos os hospitais, né? E pelo que eu estava lendo e entendendo, Cuba tem esse objetivo de talvez desocupar cada vez mais e quem precisa de hospital receber essa atenção em home office mesmo, né? Em home care, né? Receber essa atenção em casa. E é muito interessante quando você vê um Estado, né, fazendo com que a atenção primária seja, de fato,
primordial na questão de atenção à Com saúde. certeza. Se a gente pegar no contexto do Brasil, a Julice pode falar que ela está sempre ali na atenção primária, secundária e terciária. Muitas vezes as pessoas não têm um entendimento do que cada cadeia fornece, do que cada cadeia tem a oferecer à população. Por exemplo, um acompanhamento ambulatorial, muitas vezes que não é uma enfermidade grave, urgente ou emergente, essa pessoa pode fazer no postinho, na ESF, na atenção primária. O problema dela vai ser resolvido, desafoga outros sistemas, a pessoa fica satisfeita, a verba vem bonitinho, tudo fica bem feito, as pessoas ficam felizes, o profissional fica satisfeito de estar cumprindo um bom papel, de desafogar outros sistemas. Então, a compreensão, lá nesse caso, se a gente for pensar, ele é muito regulado. Como o Estado regula quem vai ter o atendimento, quem vai para a segunda cadeia, para a terceira cadeia, quem vai é urgência, quem é emergência ou não. A decisão é do Estado, né? Exato. Então, assim, nós temos culturalmente um histórico de negligenciar o que é básico, né, aqui no Brasil. Então, culturalmente, nós falamos, não, o que é básico não é importante. Agora, o que é básico é essencial. Né? Nós temos que mudar esses conceitos. Sim. E lá, até o próprio Ministério Ministério da Saúde Pública. Então, já muda totalmente o entendimento, talvez. Né? Agora, em relação a preconizar ou priorizar, na verdade, garantir atendimento integral, como nós usamos aqui no Brasil, é trabalhar em rede em níveis de assistência. E quanto mais você trabalha com atenção primária, prevenção e promoção, menor é o número de pessoas que vão chegar nos outros níveis. E o melhor disso, quem chega é quem realmente precisa. Porque qual é o nosso problema aqui no Brasil? As grandes filas, a demanda é reprimida. Superlotação. Mas por quê? Ainda estamos nos preparando para entender o que é atenção primária, apesar de já existir há algum tempo. Né? Até enquanto profissionais de saúde, nós temos essa dificuldade. E lá já é uma coisa que é primordial desde o início, quando se fala de saúde, de formação, o investimento na atenção primária. Mas acredito, Julice, eu não sei se você concorda comigo nesse ponto, que tanto em Cuba quanto no Brasil, nós temos um problema que é a população não entender Exatamente. O que é essa atenção primária, secundária e terciária. A gente, até no Brasil também, a gente tenta regular, colocar essa pessoa no lugar que ela precisa estar naquele momento, e às vezes a pessoa não entende, fala, nossa, ele está me empurrando para um outro lugar, ele está me negligenciando às vezes, mas falta um pouco de educação popular também, e explicar para a pessoa o que é a saúde, como ela funciona. E não, isso é crônico, né, nos dois lugares, né? Entender, primeiro, eu acho que a população tem dificuldade de entender o que é saúde pública, né? Então, saúde pública, para a maioria da população, é uma saúde de graça. Exato. Não é? Sim. Né? Saúde pública é garantir ações, estratégias, políticas que vão garantir qualidade de vida para qualquer cidadão. Então, nós vamos falar de ambiente, nós vamos falar de política mesmo, de sociologia, de recurso humano, de tecnologia, de estudar o número de... Olha, quantos hospitais, quantos ESFs, quantos policlínicas eu preciso naquela região para garantir saúde para todo mundo. Então, saúde pública é muito mais que isso. Saúde pública é garantir um lugar, um território, onde a balança entre saúde e doença esteja equilibrada. Exato. Né? E aí a população entender isso é difícil. E aí eu acho que entra o nosso papel, enquanto vocês estão aqui fazendo isso nesse exato momento. Né? É de trazer essa informação, porque a população é leiga. Então, a responsabilidade de fazer com que essa sociedade entenda é nossa. Exato. A gente entende que esse é um desafio muito grande para o Brasil, mas quando a gente leva para Cuba, o que vocês percebem que são os maiores desafios no sistema de saúde cubano? Vocês conseguem identificar isso? A gente identifica alguns problemas como essa centralização muito focada dentro do Estado acaba meio que cerceando os meios de atendimento. Os médicos eles são muito submissos às decisões e vontades do Ministério da Saúde deles. Também temos, formos pensar contextualmente na história, Cuba passa por recessões econômicas anos após ano, por sanções econômicas que o país sofre desde sua revolução. Então, pensando nesse contexto também, Cuba enfrenta o que todo país que tem um sistema público de saúde enfrenta, que é a falta de recurso para aguentar o tranco que é acompanhar aquele gasto que só sobe ano após ano. E mesmo tendo uma formação médica, de curso de saúde de qualidade, profissionais que acabam saindo para ter mais qualidade, mais autonomia para exercer sua profissão. Exato. Esse foi um ponto que a gente até ia trazer posteriormente.
claro, a escassez de recurso é algo que acaba com diversas áreas de todo um país. Cuba, rescisão, igual o Gustavo falou, ano após ano. Estados Unidos fazendo medidas protetivas contra Cuba também. Mas o êxito de profissionais. Esse a gente vê até no Médicos Sem Fronteiras. O êxodo, obrigado. A gente vê até no Médicos Sem Fronteiras quantos profissionais vêm da América Latina, principalmente dos países que têm qual que é a palavra que eu poderia usar? Que faz fronteira mesmo com o Brasil e que tem uma língua parecida com a nossa. Esses profissionais preferem sair de lá, que é um estado mais socialista, mais centrado no estado, e preferem vir trabalhar no Brasil. Então isso é algo que acaba com eles e acaba com a gente. E Cuba está tentando eliminar isso. Como? Eles estão produzindo em grande escala faculdades de medicina no país. E isso, por mais que seja bom, aumenta o número de profissionais no país, porque querendo ou não, se você forma 100 profissionais, 50 vão sair. Se você formar 500, 250 sai, você vai ter 200 profissionais a mais no país. Só que faculdades em cada esquina geram mais profissionais. Então é um desafio que Cuba está enfrentando, que é uma faca de dois gumes. Produz muito médico, mas os médicos que nós vamos produzir vai atender corretamente a nossa população? Então é algo assim que tem que preservar muito, e não só quantidade, mas sim qualidade. E como o Estado é centrado, é ele que toma conta de toda essa área, né? É um grande obstáculo na sociedade de Cuba. E aí, quer complementar o assunto? Acho que foi bem discutido, né? É complexo pensar nisso, né? É um tema polêmico. É polêmico. Muito. A gente olha, a gente vê, é muito fácil apontar os problemas dos outros, né? Como meu pai diz, quando você aponta um dedo, tem 5 apontando de volta para você. Então a gente acaba olhando e refletindo sobre os problemas que a gente tem dentro do nosso país também. Exatamente. Porque Cuba, como o Guilherme falou, ela começou a criar muitas universidades, principalmente após a Revolução, para tentar suprir a demanda daqueles profissionais que, com medo da Revolução, fugiram do país. E isso gerou uma carga que hoje está gigante dentro do país. Tanto que os profissionais estão sendo exportados cada dia mais. Os problemas se refletem muito no que a gente vê também no Brasil. Hoje, apesar da gente enfrentar uma falta de alguns profissionais em algumas regiões do país, até ter muitos profissionais per capita, mas ter uma má distribuição, faz como o Guilherme falou, a gente traz profissionais de outros países, a gente tenta criar programas sociais, tenta incentivar esses médicos a irem para as regiões. Reflete muito também o que passa por lá. É um pouco de ausência de recursos, às vezes uma gestão, e também os profissionais sem estímulo para o local. Exato. No fundo, né, realmente são os mesmos problemas que nós enfrentamos aqui. Gestão, financiamento, né? Mas vale lembrar que é um país, né, que é exemplo, sim, em saúde pública, né? Então, assim, como nós temos diversos exemplos aqui também, né? E saúde é muito complexo, né, gente? Como nós acabamos de comentar, né? O que é saúde? O que é saúde para mim? É diferente do que é saúde para o outro. É um termo subjetivo. Exatamente. É diferente do que é para a sociedade. É diferente de local para local. É diferente de região dentro do Brasil, que é diverso. Olha o tamanho do Brasil. Como fazer saúde em lugares tão diferentes, com pensamentos e cultura tão diferentes. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de, né, julgar ou, na verdade, na hora de discutir, politizar, porque é necessário fazer isso. Essa fala ela é necessária. Né? E na hora de construir um novo modelo. Né? Então, é pegar aquilo que, de fato, faz diferença na vida dessas pessoas, na saúde daquele território, e fazer daquilo uma política de saúde sólida. Né? Exato. Você trouxe um assunto, na real, pautável mesmo. Exato, eu ia comentar agora. Que é o que dá para pegar de Cuba, né? Ou de inovação, ou de parte prática. Positiva. Que pode levar isso para outros países, inclusive para nós. É igual o que eu ia mencionar, assim que ela falou, eu me recordei disso. Não basta você jogar pedra, sendo que não tudo é negativo. Igual no nosso próprio país. A gente, querendo ou não, é questão de comparação. A gente compara nosso SUS. É muito criticado internamente, só que é muito visionado externamente. Os Estados Unidos, por exemplo, você paga cerca de $2.000 para chamar uma ambulância. Para chamar uma ambulância, não, perdão, a ambulância é $500, se eu não me engano. $2.000 para curar uma perna que você quebrou o osso. Então, assim,
tudo bem, o custo de vida lá, a pessoa ganha mais do que a gente. Só que mesmo assim, são $2.000. Se a gente parar para pensar e comparar com o salário mínimo, vai uma fortuna com saúde. E no nosso Brasil, não. A gente tem a bênção divina de ter o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o SUS. Então, assim como a gente, Cuba também tem seus pontos positivos. Muitos já foram citados, né, mas que vale a pena dar ênfase, a atenção primária de Cuba. Referência disso, para vocês terem uma noção, Cuba, um país que, se eu não me engano, são 7 vezes menor que o Brasil, ele tem a expectativa de vida maior do que a nossa. Maior que a nossa. Nós temos atualmente, se eu não me engano, 76 anos, ponto 2, de expectativa de vida, homem e mulher, lá ultrapassa os 72 anos. Então, é algo que eles viram que é muito visionário e que realmente faz muito sentido. Se você não tem condição, é um país que, querendo ou não, sua política em si tem um certo déficit econômico. Então, o que eles fizeram? Antes do paciente ter que gastar lá na UTI 2, 5, 10 mil por dia, o que a gente vai fazer? Gastar 2 mil para ele não ficar doente. E economiza o dinheiro de alta complexidade, né? Que é o hospital, a UPA, por exemplo. Então, é algo que para eles foram extremamente visionários na época. Tanto que eles foram pioneiros. Então, isso relata um resultado de saúde muito grande de Cuba. Tem toda a parte negativa, é claro, mas tem muita parte positiva. Então, é um sistema totalmente integrado, é aberto para toda a população, todos têm o sistema de saúde grátis. Então, tudo que você precisar vai ter. Tem a escassez de recursos, igual o Gustavo mencionou, mas na questão do atendimento vai ocorrer. E aí entra a outra parte também, que teoricamente, eu não sei se é positiva ou negativa, né? Lá tem um grande apoio a própria cadeia de médicos. Tem uma influência muito grande para eles permanecerem no país. Como muitos médicos têm o êxodo, então eles pagam bem para os médicos ficarem, fazem diversos programas e tudo mais, que é igual o Gustavo mencionou, o que a gente faz aqui para os médicos irem para regiões menores. O valor de um plantão aqui na Unimed está R$ 1.800. Se você for para Paraúna, que é uma cidade do interior onde meus pais moram, um beijo para Paraúna, lá atualmente o plantão está cerca de 2.600, fora os descontos, né? Mas é uma coisa que compensa muito, porque lá só tem 2 médicos, entendeu? Então é questão de incentivar o médico a trabalhar na área. Oferta e demanda. É a lei da oferta e demanda. Infelizmente, felizmente, é a verdade. Para mim, como o Guilherme falou, um dos principais pontos, para mim não, o principal ponto para mim sobre esse sistema de saúde de Cuba é o exemplo. Como foi o pioneiro nas Américas, gerou uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, do Brasil, que logo na sequência, Cuba, o sistema de saúde cubano surge em 1960 e na década de 70 ele já populariza aquele sistema ambulatorial, prevenção primária, um pouco dessa cadeia de demanda de atenção primária, secundária e terciária, e o Brasil surge em 1990 com a Lei 8080, o SUS. Então vem o exemplo, puxa um pouco, já vê o que deu certo, o que deu errado. O Canadá também em 84 já facilita um pouco o acesso, não torna gratuito, mas facilita o acesso. E a gente vê como isso foi escalando ao longo do mundo. Temos hoje França, Inglaterra com o NHS. Então vários países vão adaptando para atender a população. A medicina deixa de ser um pouco a questão capitalista monetária e passa a ser um pouco mais sobre o atendimento da pessoa. Óbvio, o dinheiro nunca fica de lado, ninguém vive de graça. Sim. Mas passa a ver também o que necessita, o que é necessário ali dentro. E uma boa adaptação dos recursos, já que eles são captados da população via imposto, como vamos aplicar ele efetivamente? E talvez para encerrar, não sei. Mas já. Eu queria fazer para a Julice e aí eu devolvo para vocês também, mas eu queria saber qual que é. A gente parece muito, né, no sistema. A gente já falou aqui ao longo da conversa várias vezes. Mas o que basicamente diferencia Cuba do Brasil? O controle do Estado, né? Então, Sem a dúvida. grande diferença é essa. Lá é totalmente centrado no Estado. Enquanto que no Brasil, olha o que nós temos. Nós temos conferências de saúde, lá existe participação social? Existe, mas é centrado na decisão do Estado. Né? Não existe essa autonomia, essa descentralização que é preconizada dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a grande diferença é essa. É político. Né? É um sistema político, saúde, não é questão... da política em si. É da política em si. E que, né, mesmo com isso, existem as vantagens e desvantagens, como acontece aqui
aqui no Brasil. Exato. Né? Vocês querem complementar alguma coisa? É sempre bom, né? É como a Julice falou, o principal ponto de divergência é o controle do Estado dentro da saúde. Aqui a gente vê muito o que a gente discutiu mais no começo. A população ainda tem uma autonomia. Se ela falar assim, o caso dela é de atenção primária, por exemplo, às vezes uma hipertensão. Se ela quiser, não for uma hipertensão grave, urgente ou emergente, ela quiser ir no pronto-socorro, Ela vai. a atenção terciária, ela é atendida. Então lá, o Estado não permite isso. O Estado Aqui que a vai gente tem- decidir. Ele decide Você se tá essa no- pessoa é digna não, né? Mas se ela ela tem tá no indicação. se ela lugar tem certo. indicação. Por exemplo, o médico tá lá, não vou atender. Não é ele que decide. É o o Estado Estado quem decide. Eu acho que um ponto, assim, para complementar, assim, já que falando das diferenças, é muito grande. É uma coisa que a gente eu até esqueci de mencionar. Todo mundo, cidadão cubano, recebe o atendimento de graça. Só que o estrangeiro lá paga. E é algo que, tipo assim, você percebe e fala assim, tudo bem, né, o estrangeiro pagar. Mas você traz pra gente, pra nossa cotidiano. No Brasil, você fala assim, eu tenho mais condição, eu vou pagar por um cirurgião particular. O cubano não tem essa oportunidade. Não existem clínicas privadas, hospitais privados. Lá é 100% limitado. público. Então, assim, claro, né, por baixo dos panos, é claro que o governante vai num hospital melhor, privado, tudo mais. Mas para a população em si, não existe essa opção. Então, tipo assim, muitos de nós, concentrados aqui na faculdade principalmente, não, tô com uma dor de garganta. Onde você vai? Na Unimed, eu tenho plano de saúde. Show. Lá o cidadão cubano não tem essa honra. Então, se ele quiser ir, ele vai no sistema público de saúde. Aí é igual os meninos comentaram. Se o sistema público de saúde deles não quiser te atender no postinho, não, seu caso é mais grave, vai pra UPA. Aí você tem que ir correndo pra UPA. Se for o contrário, o lugar mais perto é a UPA. Aí ele vai te mandar pro SF, que é longe, que é a Unidade Básica de Saúde. Então, assim, tem toda essa diferença muito grande. Essa dinâmica. A pessoa primeiro passa pelo ambulatório para ver. Não, seu caso é hospital. Vai pro Encaminha, faz o encaminhamento, a referência e a contra-referência e vai embora. Porque é o que a gente tem que Que na verdade aqui agradecer, existe, né? mas não é engessado, né? É. A diferença é essa. Existe esses níveis de complexidade, mas não é engessado. Lá é. Ou é assim ou não. Ou não é. Não Você é. não atende Que foi não é junto. atendido. Justamente É. o que o colega trouxe, né? É. Aqui a gente tem os 3 níveis, mas o cidadão, se ele for na Se porta, ele bater burlar, na porta ele do entra. pronto-socorro, É. ele vai E ser ainda, atendido. se o hospital não atender, ainda... Ainda reclama. E o não, SUS? o hospital É. fica mal. Foda. Você é auditora, você sabe. Eu O sei. hospital E fica no mal. SUS, assim, existe a própria legislação, o próprio SUS garante que a assistência privada ela é complementar, ela tem que existir, ela é necessária. Né? Lá ela é limitada, ela não existe. Exato. Bom, gente, querem falar mais alguma coisa? Acho que perfeito. Queria agradecer vocês. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que está assistindo. É sempre bom estar aqui com ótimos profissionais, ótimas professoras, profissionais da área da saúde, puxar a sardinha Olha o também. ponto extra, o ponto extra. Não, complementando, eu queria agradecer novamente. Tanto a Julice, que topou participar junto com a gente nesse tema que é muito polêmico, né? Polêmica. Polêmico. A gente, eu e o Gustavo, a gente é bem... E vieram os caras Crítica. mais polêmicos também, né? Não, Então a gente gente nem tá aqui, conversa. ó, segurando a língua bastante. Eu acho que Eu a gente vai sair imagino. daqui, a gente vai conversar bastante ali fora. Mas, sem dúvida alguma, foi uma honra participar. Queria agradecer a Julice novamente, agradecer a Érica. A faculdade, né, que disponibiliza o Ausculta, tem que agradecer sempre aos meninos que estão por trás das câmeras. E do mais, eu acho que é isso. Pode convidar mais vezes, viu, Érica? A gente gosta de conversar, como você bem sabe. E a próxima vamos falar de um tema menos polêmico. Ou vamos fazer por baixo das câmeras, que aí a gente solta a língua, é mais fácil. Olha só. Brincadeira. Ousado. Vamos jogar polêmica pra Érica, falar pra ela fazer educação em saúde nas pessoas lá no ambulatório. Ensinar a atenção primária, secundária e terciária. Aí Bora, eu bora. volto a pergunta agora. Bora. Você pensou bem, você pensou bem. Olha que você ajusta. Pensa bem o que você vai falar. Não, era... olha Manda, eu quero. Pode? Pode, ué. Se eu não puder responder, eu falo que fica pra próxima. Até amanhã, Até tchau. amanhã. Não, é uma pergunta simples. Qual que é o seu melhor aluno do 5º período? Tô Essa brincando. resposta vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima. Até o Com próximo tudo que a episódio. gente trouxe de conhecimentos gerais aqui.
qual que você escolheria pro resto da sua vida? Cuba ou Brasil? De sistema de saúde. É o Brasil. Eu gosto de ter liberdade de escolha. Todos nós, se Deus quiser. E ela gosta de auditar. Com certeza. Pra quem não sabe, gente, a Érica era auditora. Ou seja, ela tinha liberdade pra fechar os hospitais, entendeu? Olha, não podia falar? Olha. Ô, gente, esquece, desculpa. Ei, Ela não Guilherme. tem muita amizade com o médico, não, gente. Oi, gente. Outra, vai ter com a gente, tá? Quando a gente formar. Deixa comigo. Vai Você ser não me nossa auditando. Não, Gente, mas brincadeiras à parte aí, eu fico muito feliz da Julice ter topado mais uma vez. Julice sempre abraça minhas causas aí, eu peço socorro, ela sempre tem Tá um junto. conhecimento ali para mim não dar do que aprender. Sempre é uma honra estar com ela de verdade, assim. E eu fico muito feliz, enquanto professora, receber uma banca assim que quer discutir, mesmo que seja polêmica. Eu acho que a discussão ela tem que existir, né? O conflito ele tem que existir. A gente só desenvolve no conflito. Não tem como. Se fosse tudo pacificado, não existiria evolução. Fico feliz com o que vocês trouxeram, fico feliz de vocês terem comprado a causa, né, de querer dar a cara aqui no podcast e de estar entendendo e evoluindo enquanto gestão, né? Porque é um tema que, apesar de ser muito polêmico, o pessoal da área da saúde não foca muito porque gosta de assistencial. Então, quando vocês compraram a causa junto comigo, eu fiquei muito feliz e eu estou muito feliz do que eu estou vendo aqui hoje. Muito obrigada de novo, Julice. Obrigada por vocês terem topado, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada.